Glória a Deus. Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pessoal aí que está nos ouvindo pela internet também, tá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos junto. Bem, eu vou começar hoje fazendo uma pergunta para os irmãos. Qual é a sua expectativa para hoje? Alguém veio aqui hoje com alguma expectativa? Levanta a mão aí, quem é que veio para a igreja hoje com alguma expectativa? Quer dizer, uma meia dúzia de pessoas veio para a igreja com uma expectativa. O que você veio fazer aqui hoje? O que os irmãos vieram fazer aqui hoje? Adalberto, o que você veio fazer aqui hoje? Amém. Então vamos cantar. Eu vim para adorar a Deus. Eu vim para adorar a Deus. Roberto, o que você veio fazer aqui hoje? Aí, eu vim para adorar a Deus. Eu vim para adorar a Deus. Marcão tá aí? Cadê o Marcão? Marcão, o que você veio fazer aqui hoje? Amém. Eu vim para adorar a Deus. Eu vim para adorar a Deus. Jovens aí, o que vocês vieram fazer aqui hoje? Amém. Eu vim para adorar a Deus. Eu vim para louvar a Deus. Amém, irmãos? Então, qual é a sua expectativa para hoje? Vamos louvar a Deus. Você sabia que quando nós adoramos, quando a gente está na presença de Deus, louvando a Deus, aquilo que você não pode fazer, Deus faz? Enquanto você está adorando o Senhor, às vezes uma porta se abre, aquela depressão é curada, aquela ansiedade sai. Quando você adora a Deus, sabia que é um princípio? Que se você viver adorando a Deus, o Senhor vai te libertar daquelas coisas, das coisas que a gente não pode fazer. Porque tem coisas que Deus age através de nós, mas tem coisas que às vezes no limite nós estamos limitados, aí Deus entra. Amém, irmãos? Vocês se lembram de Paulo e Silas quando estavam na prisão? Todo mundo sabe dessa história. Eles podiam fazer alguma coisa? Estavam amarrados, acorrentados. E não tinha nada que Paulo e Silas pudessem fazer. Estavam amarrados com corrente. O que eles fizeram? Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos para os céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção, tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Porque não há cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias onde há adoração. Não há cadeias onde há adoração. Esse hino, ele começa assim, seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar.
E quem crê jamais desiste de cantar. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos para os céus e louvo ao Senhor. Levante as suas mãos para os céus e louve ao Senhor. Dê glória a Deus, exalta o nome do Senhor, porque o inimigo não suporta um adorador. Quando você está na presença do Senhor, quando você está de joelhos dobrados, o inferno treme. A gente não sabe a força que a gente tem quando nós louvamos o Senhor. Quando você canta. Me lembro do coral, ensaiando aqui numa quinta-feira. E uma irmã que veio na profissão de fé. Ela disse que se converteu ouvindo o coral louvando ao Senhor. Ela contou isso aqui. Nós estávamos aqui louvando a Deus, cantando, ensaiando. E o Senhor estava tocando no coração dela lá atrás. Vocês estão entendendo a importância da adoração? Então nós precisamos adorar. É um princípio que Deus criou para nos abençoar. Então adore, usa essa arma. Deus criou o princípio para nos abençoar. Por exemplo, fé, adoração, oração. Quando você planta, quando você se humilha, quando você dá, quando você ama, quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar. São princípios que Deus criou para nos abençoar. Amém, irmão? E nós precisamos viver esses princípios. Por exemplo, se falou muito agora aqui em oração, não foi? Sabia que a oração é um princípio para Deus te abençoar? Para nos abençoar a oração. Vocês se lembram de Ana? Ela foi lá na casa do Senhor e ela foi com uma expectativa. E qual foi a expectativa de Ana? Qual era a expectativa de Ana quando ela subiu e foi na casa do Senhor? Filho. Ela queria um filho. Mas ela foi lá e se dobrou diante do Senhor e orou ao Senhor. Clamou ao Senhor ao ponto de Eli achar que ela estava bêbada. Você logo de manhã está bêbada. Aí ela, não, Senhor, eu estou aflita, amargurada. E ela ali orando, clamando ao Senhor por um filho. A pastora Érica falou agora aqui sobre as pessoas que são empreendedores. Vocês têm que ter essa expectativa e vir buscar entendendo que Deus pode fazer isso por você. Está me entendendo? Que Deus pode fazer isso. É só você colocar em prática e vir aqui com a fé para que Deus te abençoe. Então, quando Ana foi à casa do Senhor, ela foi com uma expectativa, queria um filho e orou por um filho. Aí eu te pergunto, qual é a sua expectativa aqui hoje? Qual é a sua expectativa? Você veio fazer o que aqui? Agora, a pergunta é, se você tem uma expectativa, o que você está fazendo para que essa expectativa se cumpra? O que tu tem feito? É para a gente pensar, não é? Eu tenho uma expectativa, mas o que eu estou fazendo para essa expectativa se cumprir? Sabe qual é o problema, irmão? O problema é que a gente já sabe tudo que vai acontecer no culto. Se você vem aqui com uma expectativa, e às vezes nós estamos tão acostumados com o que já vai acontecer, que a gente se acostuma com aquela métrica do culto. O pastor vai iniciar o culto, aí depois vai vir o grupo levítico, aí depois vai vir a oferta, aí vai vir a palavra, o culto acabou. Aí você não colocou o espaço para a sua expectativa. Está tudo decorado já o que vai acontecer.
A gente que acha só aquilo, vai acontecer isso, vai cantar, tá. Mas aquilo que você veio buscar, por você já ter decorado essa métrica, aquilo não entra em pauta. Vocês estão entendendo? Se você veio com uma expectativa, você veio e você tem que levar. Você tem que acreditar que aquilo que você veio buscar vai acontecer. Vocês estão entendendo? É uma expectativa que eu vim. E Ana foi com essa expectativa. E lá em cima, orando a Deus, aquela expectativa dela se cumpriu. Ela saiu de lá com o profeta dizendo, vai ser conforme você orou. Vai acontecer com você. E a gente tem que vir com esse mesmo pensamento. O meu filho, já contei isso aqui algumas vezes, ele era criancinha. Ele chegou para mim em casa e disse, pai, eu não quero mais para a igreja não. Ele era bem pequenininho. Falei, por que, Anto, você não quer mais para a igreja? Eu já sei tudo que vai acontecer. Vai começar assim mesmo, gente, pequenininho. Chega lá, vai iniciar o culto, depois vai cantar, depois a gente vai vir embora. Na cabeça de uma criança. E aí tem muito adulto, muito crente que está pensando igualzinho uma criança. Vocês estão entendendo? A gente precisa se livrar disso. Nós temos que chegar aqui e dizer assim, Espírito Santo, tome o primeiro lugar nessa reunião. Faz o que lhe apraz. Faz o que for preciso. A gente poderia começar hoje por aqui fazendo um apelo. Eu não preciso criar aquela métrica. Eu posso chegar aqui e perguntar, tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer receber Jesus hoje como seu Salvador? Amém, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para os irmãos? Não ficar preso àquele ritual, aquilo que já vem acontecendo. A gente libertar nossa mente. Por quê? Um de vocês, se fizer uma coisa diferente, você pode contagiar todos os irmãos. Se você vier para cá, hoje vai acontecer alguma coisa diferente lá na central. Aí você começa a orar em casa e vem para o culto, jejua, e vem para cá dizendo, Senhor, vai acontecer alguma coisa diferente lá. Vai ver uma cura que a gente nunca viu. Vai acontecer um milagre que nós nunca vivemos. E às vezes vai depender de uma pessoa só. E que essa pessoa vai contagiar todo mundo. Uma vez eu estava na internet vendo um videozinho, e estava numa campina, todo mundo sentado. Aí um camarada botou um sonzinho perto dele, ele levantou e começou a fazer assim, ó. E daqui a pouco o cara do lado levantou e começou também. Aí o daqui começou. Irmãos, o cara estava filmando de longe. Daqui a pouco estava todo aquele grupo, que estava centenas de pessoas. Pá. O cara contagiou todo mundo. Você está entendendo? Que cada um de nós aqui é independente do outro, irmão. Você pode fazer um compromisso com Deus, chegar em casa e falar assim, hoje o culto lá na central vai ser diferente. Nós vamos ver o poder de Deus sendo derramado lá hoje. A unção do poder de Deus vai tomar. E você vem para cá com essa expectativa. Nós podemos mudar, irmãos. Nós podemos mudar, se nós quisermos. Tem um hino que diz que eu preciso de uma bênção, eu não vou desistir, né? Sem ela eu não vou sair daqui, ó. Só saio quando o Senhor me tocar. Se a gente fosse assim, eu só vou sair daqui quando eu for abençoado. Eu tomei essa atitude. Foi o que Jacó fez, não foi? Não agarrou lá no anjo? Agarrou, segurou. E o anjo abençoou ele. Preciso de uma bênção. Canta aí. Não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir.
a unção de Deus sobre mim. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Estamos falando de princípios que Deus usa para nos abençoar. Ana orou e foi atendida, não foi? Deus ouviu a oração de quem? De Daniel, aonde? Lá na cova dos leões, não foi isso? Ouviu a oração de Josué, que quando ele orou, o sol parou. Então a gente pode cantar. Ele foi com Daniel, lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Por quê? Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas, e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. É o mesmo Deus. Então ore, irmão. É um princípio para você abençoado. Ora e não para de orar. Ou então ora, até você aprender a orar. É orar. É um princípio que Deus criou para nos abençoar. E às vezes nós estamos perdendo batalha porque nós não oramos. Irmãos, é muito bom quando você ora e você vê a sua oração atendida. É muito bom. E você vê que não tinha outro jeito, tinha que ter sido pela oração. Irmãos, eu fui no advogado uma vez, e o advogado viu uma causa que eu tinha e disse para mim assim, ó, você perdeu essa causa, tá? Está perdida. Essa aqui, agora vamos ver as outras. Aí ele falou aquilo, eu fiquei pensando, perdi a causa. Irmãos, eu não vou entrar no mérito aqui, eu sei que vai ter gente aí que vai duvidar, eu não estou nem aí. O advogado falou que eu tinha perdido aquela causa. Eu cheguei em casa e falei, Senhor, por que eu perdi aquela causa se outras pessoas ganharam, que trabalham comigo fazendo a mesma coisa? Senhor, eu sei que o Senhor pode reverter essa situação. E eu orei ao Senhor. Irmão, passou um tempo, o advogado me chamou para receber o precatório daquela causa que ele tinha dito que eu não ia. Irmãos, eu estava com uma ansiedade há muitos anos atrás, quando o pastor Marco estava aqui na igreja. Eu estava com uma ansiedade, irmão, que eu não dormia. O meu cérebro não parava de pensar. Ele ficava como uma máquina. Eu deitava, levava 2 horas para dormir. E ninguém sabia, porque eu sou muito na minha, eu não sou de ficar... E tinha um problema na Marinha, de uma causa que eu tinha ganho essa causa e tinha parado, a União cortou essa causa, que eu sou funcionário público da União. Então eles cortaram. E um dia o pastor Marco estava aqui no púlpito, eu estava encostado na parede lá atrás, o pastor Marco falou assim, você que tem um problema, que quer colocar diante de Deus, nós vamos orar, você vem aqui na frente. Aí eu lá atrás falei comigo mesmo, ninguém sabia, ninguém. Eu falei, Senhor, essa ansiedade que eu tenho, Senhor, eu queria que o Senhor me libertasse dessa ansiedade. Senhor, e aquela causa na Marinha que eles pararam de pagar, eu gostaria que o Senhor revesse aquilo. Saí de lá, fiquei aqui. Mas eu vim naquele dia para receber aquela vitória. O pastor Marco chamou o pastor Regli, chamou o pastor Josué para orar. E eu aqui. O pastor Josué saiu daqui, começou a interceder pelos irmãos. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, ele falou assim, espírito de ansiedade, sai agora em nome de Jesus. Eu não falei nada para ele, eu não falei nada para ninguém. Era eu e Deus que sabíamos. E ele continuou. E aquela causa do teu filho lá na Marinha, Senhor. Irmãos, isso é fantástico. É fantástico. Trabalha naquela causa do teu filho. Sabe o que aconteceu, irmão? Nunca mais eu tive ansiedade na minha vida.
nunca mais. E aquela causa voltar a pagar. É o mesmo Deus que atuou lá com Ana, com Daniel, é o mesmo Deus. Foi através de uma oração. Então, ore, busca a Deus, dobra o seu joelho. Porque é um princípio que Deus criou para nos abençoar. Então vamos orar. Amém, irmãos? Vamos orar. Você lembra de Pedro na prisão? Pedro na prisão. Por que Pedro foi solto? Por que Pedro foi solto, irmão? Porque a igreja estava orando por ele. Agora, essa história, ela é boa, mas ela também tem um probleminha, né? Porque quando Pedro bate na porta para entrar, foram lá avisar para os irmãos que Pedro estava orando para Pedro sair. Aí Pedro sai, bate lá na porta, avisando que Pedro estava na porta. Pedro está preso, menino. Mas Deus é tão misericordioso que atendeu a si mesmo, irmão. Então, irmão, uma arma poderosa, oração. Agora, outra arma poderosa, fé. Outro princípio que Deus criou para te abençoar, para nos abençoar, fé. Então, falando de fé, eu vou falar de um homem que é um centurião. Esse cara não era da igreja não, sabia? Esse cara não cantava em coral, ele não pregava na igreja. Esse centurião, ele foi até Jesus com uma expectativa. Ele foi até Jesus para pedir para Jesus curar o servo dele. Esse centurião fez o que ninguém estava fazendo. Ele fez o que ninguém estava fazendo. Ele, de uma vez, ele usou a fé, se humilhou e demonstrou um amor muito grande pelo seu servo. Ele chega para Jesus, ele vai lá onde Jesus está e fala assim: Senhor, eu estou com o meu servo lá em casa muito doente, muito enfermo. Aí Jesus chega para ele e fala assim: eu vou lá para curar o teu servo. Ele falou: não porque eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Porque eu também sou homem sob autoridade. E digo a um, vai, ele vai. A outro, vem, ele vem. A outro, faz isto e ele faz. Mas diga só uma palavra, que o meu servo sarará. Irmãos, esse homem dá uma aula para a gente da igreja, não dá não? Aí Jesus olha para aquele homem e fala assim: em verdade que nem em Israel eu vi tanta fé. Esse camarada, além de demonstrar uma fé tremenda, ele demonstra um amor pelo servo. E a Bíblia diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele dá uma aula para nós. E ele se humilha, porque esse homem era um oficial romano, era um centurião, que tinha 100 soldados. Ele tinha uma, como é que eu vou te falar assim? Como é que se diz? Uma patente. E ele se humilhou. Ele olha Jesus e vê Jesus como Deus. E ele reconhece, e ele se prostra diante de Jesus. Então, estava todo mundo lá ao lado de Jesus, mas esse homem chega e faz uma coisa diferente que ninguém tinha feito. É por isso que eu falo, nós precisamos individualmente, um dia chegar aqui e fazer uma coisa diferente que ninguém está fazendo. Precisamos tomar uma atitude dessa que o centurião tomou. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Temos que fazer aquilo que os outros não estão fazendo. O samaritano, ele fez o que os outros não fizeram. Não foi isso? O levita passou de largo. O sacerdote passou de largo. Fez o que os outros não estavam fazendo.
A mulher do fluxo de sangue fez uma coisa que ninguém teve coragem de fazer. Estava todo mundo em volta de Jesus, mas ninguém tocava em Jesus. E ela fez uma coisa porque ela não poderia fazer o que ela fez. Vocês sabem da história, né? Do fluxo de sangue. Ela não poderia nem estar no meio daquelas pessoas. Mas ela, com uma ousadia, ela pensa, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela traça um plano e ela vai com aquela expectativa de ser curada. E ela vai lá e toca e surpreende Jesus. Quem me tocou? Quem me tocou? Aí as pessoas dizem, Senhor, está todo mundo aqui te tocando. E você pergunta, quem te tocou? Não. Alguém me tocou diferente. Alguém, foi uma pessoa. Porque eu senti que de mim saiu virtude. Vocês estão entendendo? Uma pessoa que fez a diferença ali. Quem é de nós? Quem é hoje de nós que vai fazer a diferença hoje aqui no culto? Quem é de nós? Surpreender Jesus. Irmãos, outra pessoa que surpreendeu Jesus, que eu acho, foi o ladrão da cruz. Por quê? Porque Jesus estava ali sendo crucificado, um ladrão à esquerda, um ladrão à direita. Os discípulos, quase todos foram embora, só ficou João. Aquele ladrão que estava ali, ele olha para Jesus e ele vê Deus. Você veria um Deus todo machucado, todo arrebentado, todo furado. Ele conseguiu ver Deus naquela cruz. E a maioria que andava com ele fugiu com medo. Mas aquele homem olha e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele camarada conseguiu ser salvo por uma fé extraordinária. E foi verdade, porque Jesus diz para ele, em verdade, do que hoje estarás comigo no paraíso. Tomou uma atitude que eu creio que a maioria não tomaria. Olhar para um Deus morrendo. Você acreditaria? Você está vendo que está morrendo. E uma vez eu preguei aqui e falei sobre isso. Que quando Jesus estava sendo crucificado e que morreu, no caminho de Emaús, Jesus vinha andando e se aproximou de uns discípulos. Mas eles não conheceram. Aí Jesus pergunta para ele de que eles estavam falando. Você não está sabendo? Aí começa a falar que Jesus tinha morrido. Quer dizer, aqueles estavam andando com Jesus crucificado. E nós? Estamos andando com Jesus crucificado ou estamos andando com Jesus ressuscitado? Vocês estão entendendo a diferença? Então, irmãos, nós, individualmente, cada um de vocês podem fazer a diferença lá na sua casa, lá no seu trabalho, aonde você estiver, você pode fazer a diferença tomando uma atitude que ninguém toma. Sendo filho de Deus lá, mudando uma situação. Vocês estão entendendo? Por exemplo, uma vez eu contei aqui que eu mudei uma situação no consultório. Não sei se os irmãos vão se lembrar. Eu estava para fazer um eletro, para levar para a médica. Então tinha umas 8 ou 10 pessoas ali para entrar para fazer o eletro. Aí você entregava o papel para a enfermeira ia botando um em cima do outro, e ela chamava, um de cada vez. Chegou um camarada por último, entregou o papel para ela, quer dizer, ele teria que ser o último. Aí quando a enfermeira abre a porta, chama ele primeiro. Aí todo mundo ficou olhando para a cara do outro. Está errado, ele chegou por último, que não sei o quê. Aí já começou a querer uma briga. A esposa do camarada estava assim e falou, poxa, mas ele não teve culpa. Poxa, ela chamou ele. Aí começou, não, mas quando ela sair dali, que eu vou falar com ela, que isso está errado, que não sei o quê. Aí, todo mundo sentado, eu falei, eu posso trazer uma palavra para vocês? Aí todo mundo parou, ficou me olhando. Eu falei, vocês já pararam para pensar
que esses 10 minutinhos de atraso que está acontecendo aqui, pode ser Deus dando um livramento para nós? Isso no meio do consultório. Porque às vezes, esses 5 minutos, lá na rua, Deus vai te livrar de um assalto. Deus vai te livrar de um atropelamento. Você não sabe. Então, essas coisas, a gente tem que parar para pensar. Aí a mulher que já estava brigando com a esposa do cara, falou assim, eu não tinha pensado nisso. Aí os ânimos começaram a abaixar. Olha só que interessante. Como é que nós podemos fazer a diferença quando você tem um Espírito Santo que move você e você tem ousadia de falar. Eu falo. É a minha natureza. Eu não consigo ver uma coisa acontecendo e ficar ali sem fazer nada. Eu não consigo. Então eu falei isso para eles. Então a mulher já começou a conversar com a outra, já começaram a brincar, já começamos. E aquele problema que estava acontecendo ali, eu consegui com uma palavra. Ainda falei para eles assim, uma vez eu estava no ponto do ônibus, o ônibus não parou para mim e eu fui reclamar. Aí, daqui a pouco, veio um outro ônibus, vazio, eu entrei e sentei. E aquele ônibus que eu tinha perdido, estava enguiçado, o pessoal daquele ônibus passou todo para esse. E eu estava reclamando. Era Deus me abençoando e eu reclamando. Então eu falei aquilo para ele. Acabou, irmão, subi. Quando chegou lá em cima para entregar o papel para a médica, quem é que a médica chama primeiro? Eu. Não era para me chamar primeiro. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu não sei o que Deus quer com vocês. Mas eles começaram a rir e a achar engraçado. Que eu falei, irmão, eu falei para eles, eu não sei o que Deus quer com vocês, mas eu vou entrar. A médica me chamou primeiro. Então, irmãos, nós podemos, você tem a autoridade de Jesus para mudar uma situação. Uma perspectiva, com a perspectiva de ir. Já vai para aquele lugar abençoando, orando. A Vânia tem um costume que a gente sai de casa, a gente vai para qualquer lugar. Senhor, abençoa a nossa viagem. Senhor, livra do mal, livra do homem sanguinário, livra dos assaltos. Já é um hábito que a gente tem de fazer isso. Já sair orando, intercedendo. Entendeu? Nós precisamos fazer isso. Outro princípio que Deus deu para nós, para nos abençoar, é plantar. Plantar. Por exemplo, lá em... Eu não estou falando no literalmente, mas eu vou dar um testemunho sobre literalmente plantar. Porque eu plantei peguei as sementes de flamboyant e coloquei na frente da minha casa, que eu tenho lá em Araruama. Fiquei esperando, daqui a pouco eu estou vendo aquela florzinha brotando ali, aquela folhinha, e foi, daqui a pouco está desse tamanho. Hoje esse flamboyant está com uns 3 metros de altura. Uns 3 metros mais ou menos. E eu estou lá, vigiando ela. Daqui a pouco, esse flamboyant vai começar a me dar sombra. Daqui a pouco ele vai começar aquela copa a fechar. E eu vou botar uma redezinha ali debaixo. Botar uma aguinha gelada, um guaraná. E vou estar lá numa redezinha balançando. Sabe por quê? Porque eu plantei. Eu plantei, joguei a semente lá dentro. Então, quando você planta, você colhe. Vocês estão entendendo? É um princípio que Deus deu para nos abençoar. Você se lembra daquela mulher que, quando Eliseu passava para ir para Sunem, a sunamita, né? Ela falou para o marido assim, marido, eu noto que esse homem que passa aqui, ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quartinho aqui em cima da casa, para quando ele passar por aqui, ele descansar. Aí ela fez um quarto para o profeta, colocou uma cama, colocou lá. Então, um dia, Eliseu, com Geazi, lá na casa, eles pensaram assim, poxa, essa mulher foi tão boa com a gente, o que a gente pode fazer por ela? Chama ela. Aí chamou. Cara, o que você está precisando? Aí ela olhou para ele e disse assim, não estou precisando de nada não. Está tudo bem, não preciso de nada. Aí ela foi embora. Aí Geazi chega e fala assim, eu noto que ela não tem filhos.
Aí o profeta chama ela de novo. Aí ela vem. Ano que vem, por esta mesma data, você vai estar com o filho nos braços. O profeta ficou incomodado com o bem que ela fez e abençoou aquela mulher. Falou assim, por ano que vem, por esta mesma data. Agora, por quê? Porque ela plantou. Ela fez uma coisa, que aquela coisa que ela fez trouxe uma recompensa para ela. E depois, aquele menino, quando estava com 10 anos, que era a bênção dela, morre. Mas era uma bênção que Deus tinha dado para ela. O que ela faz? Ela pega a criança, coloca no quarto do profeta, fala para o marido que ia se encontrar com o profeta, não falou para o marido que o filho tinha morrido, não falou para os servos, não falou para ninguém, simplesmente foi atrás do profeta. Quando o profeta vê ela chegando, fala, Geazi, vai lá e pergunta para ela se está tudo bem. Aí o Geazi chega, está tudo bem? Aí ela chega para o servo e fala, está tudo bem. Sabe o que eu aprendo com isso? Que você não deve sair contando os teus problemas para todo mundo. Conta para quem vai te ajudar. Conta para o Senhor. Não fica, porque tem gente que vai ouvir o teu problema, vai fofocar o teu problema e não vai fazer nada por ti. Faz o seguinte, conta o teu problema para quem vai te ajudar. Ela vai até o profeta. E ela vai, e era uma viagem longa, ela foi com a expectativa que ia conseguir. Ela chega diante do profeta e fala, eu te pedi algum filho? Só que ela caminhou aquela distância toda, já acreditando, porque ela não podia ter, ela já tinha vivido um milagre na vida dela, que foi ter filho que ela não podia. Então ela acreditou que ela poderia viver aquele milagre outra vez. Geazi vem, não consegue nada, vem o profeta e sobe em cima do menino, sopra e o menino volta à vida e entrega para a mãe. Tudo porque ela plantou. Vocês estão entendendo a importância de nós vivermos os princípios de Deus que Ele colocou para nós? Viver os princípios. Então são vários princípios que a gente está vendo aqui. Então, o que nós estamos plantando? O que você tem plantado? O que eu tenho plantado? Tem muita gente colhendo hoje o que plantou lá atrás. O que você plantou lá atrás? Você precisa plantar hoje para colher amanhã. Você hoje é fruto do que você plantou lá atrás. Você olha para a tua vida hoje, eu olho para a minha vida hoje, eu sou fruto do que eu fiz lá atrás. Você sabia? Ó, Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele deixa você plantar o que tu quiser, mas Ele é tão justo, que você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Por isso que eu pergunto, o que a gente tem plantado? E porque às vezes você não colhe logo, porque esse flamboyant, eu já plantei ele alguns anos atrás. Às vezes a colheita não vai ser na hora, mas aquilo está crescendo. Uma hora, por isso que você tem que plantar hoje, para receber depois. E a pessoa que planta muito, ela vai colher muito. Toda hora vai estar colhendo alguma coisa. Vocês estão entendendo, irmão? Amém. Outro princípio que eu acho que Deus criou também para nos abençoar, foi a humilhação. Quando você se humilha diante de Deus. Vocês se lembram da mulher cananeia? Da mulher cananeia que chama de Sirofenícia? Abre a Bíblia aí, por favor, em Mateus 15. Olha só que interessante, que eu vou falar para os irmãos. Tem horas, irmão, que Deus vai abençoar você
mas não vai ser quando você gritar, não vai ser quando você clamar, não vai ser quando você estiver adorando. Porque Deus criou esses princípios. E Deus, Ele às vezes vai testar você ou vai me testar numa área que Ele ainda não me testou. Olha só que interessante essa passagem aqui. Presta bem atenção. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para uma região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. A mulher gritou, veio atrás de Jesus. Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Os discípulos, ruinzinho eles, né? Manda embora. Manda embora. Ele respondeu para a mulher, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Tem hora que não vai ser gritando, tem hora que não vai ser adorando. Olha bem. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Olha só, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Olha bem, ela gritou, eu não sei, porque cada um Deus trata de uma maneira. Tem horas que Ele vai te atender na adoração, tem hora que Ele vai te atender na oração, e tem hora que Ele vai te atender na humilhação. Vocês estão entendendo? Por isso que eu gosto de cantar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém, irmãos? Estamos entendidos? Vamos dar um glória a Deus aí? Glória a Deus, Senhor! Louvado seja o teu nome, vamos exaltar o Senhor. Quanto você glorifica o Senhor, teu problema lá fora está sendo resolvido. Amém? Irmãos, não adianta chegar até Deus com marra, sendo marrento. Tem que se humilhar. Vocês se lembram de Naamã? Um general que estava leproso? Uma menina, olha só, uma menina que foi levada como cativa, que era serva de Naamã, ela olha para a esposa de Naamã e fala assim, se o meu senhor soubesse que lá em Israel tem alguém que pode curá-lo, olha bem, uma pessoa fez a diferença. Você está vendo como é que nós podemos fazer a diferença na vida de outras pessoas? O que a pastora Érica falou, você pode orar pelos empreendedores, você pode jejuar por eles, você pode abençoar a ele, assim como o centurião abençoou o servo dele, foi lá interceder pelo servo, e essa menina intercede por Naamã, a esposa dele vai falar com o rei manda ele para o rei de Israel, o rei de Israel tenta rasgar suas vestes, ficou com raiva, aí vem Eliseu e diz, por que você está aí apavorado, rapaz? Manda esse camarada até mim que eu vou mostrar para ele que há Deus em Israel. O cara sabia, tinha convicção. Eu vou mostrar. Aí ele vem. Geazi recebe o cara, cheio de marra, marrento, não adianta, que com Deus não resolve. Aí o profeta fala para ele, vai lá e manda ele se banhar, se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O cara fica furioso. Aí chega para Geazi, eu
pensei que eu fosse chegar aqui e ele sairia, ia clamar ao seu Deus, ele imporia as mãos sobre mim e eu ficaria curado. Lá na minha terra tem rios muito melhores do que esse aqui, sujo. E saiu furioso e foi embora. Aí os servos dele chegam para ele: Senhor, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, você não faria? Aí ele cai em si, se humilha, vai lá no Rio Jordão, no Rio Sujo, porque Deus conhecia o coração daquele cara, ele precisava se humilhar. E quando ele dá o último mergulho, ele sai purificado. Aí ele reconhece o Deus de Israel. Então, muitas das vezes, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Então, irmão, tem hora que o Senhor vai nos testar em cada área dessa, na fé, na adoração, na humilhação, no dar, no plantar. E o que eu me admiro muito na palavra é que a maioria dessas pessoas não estava dentro de igreja, que viveram essas experiências. Cornélio, um anjo apareceu para Cornélio, um centurião, e fala para ele: Cornélio, as suas orações estão subindo como cheiro suave, e Deus tem visto as suas esmolas. Olha só como é que Deus valoriza o bem. Dorcas foi ressuscitada por Pedro pelo bem que ela fazia. Princípio que Deus criou, fazer o bem. Quando eles souberam que Pedro estava lá perto, foram lá e falaram: Pedro, Dorcas está morta. Aí começaram a pegar as roupas, começaram a mostrar para ele: olha o que ela fazia, olha só o que ela... Aí Pedro vai, ora por ela, a mulher ressuscita. Aí eu pergunto: será que vão sentir a nossa falta quando a gente morrer? Será que alguém vai chegar lá e vai dizer assim: ora para ele ressuscitar, porque ele era uma pessoa muito boa, ele nos ajudava? Eu sei que com Dorcas foi assim. Então, irmãos, nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença. Outro princípio, eu vou encerrar por aqui, que Deus criou para nos abençoar, e esse é o mais importante, é o mais importante de todos. Está escrito lá em Mateus 6, que diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, porque quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, você vai ser a pessoa mais abençoada desse mundo. Se lembra da pesca maravilhosa? Eles não tinham pescado nada, estavam lá tristes. Aí Jesus mandou eles voltar e disse para os discípulos: vai para onde as águas são mais fundas. Pedro: Senhor, nós já tentamos a noite inteira. Aí quando eles obedecem a Deus, que eles jogam a rede e que vem aquela quantidade de peixe que o barco quase afundou, eles precisaram trazer outros barcos para colocar peixe. Quando eles chegam até a praia, depois de ter recebido aquela bênção, aí Jesus chega para ele e fala assim: vocês vão deixar de ser pescadores de peixe, vão ser pescadores de homem. Eles abandonaram barco, rede, peixe, abandonaram aquelas bênçãos todas e foram atrás de Jesus. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tem que ser a nossa prioridade
buscar o reino de Deus. Eu coloquei uma palavra aqui que eu não ia falar, mas agora eu resolvi falar. Sabe qual é? Um princípio que Deus criou para te abençoar? Perdão. Perdão. E que eu vejo que há muita gente, quando eu falo muita gente, pessoas que estão dentro da igreja, que conhecem a palavra, que oram, que buscam e têm dificuldade nessa área. Perdão. O perdão não abençoa a pessoa que você vai perdoar. O perdão abençoa você. O perdão tira um defunto das tuas costas. Um peso que você carrega. E outra coisa, o perdão é o seguinte, Jesus falou que se você não perdoar, você não será perdoado. Aquela passagem do homem que devia para o Senhor uma dívida, ele tinha uma dívida impagável, ele não tinha como pagar. Ele foi levado até o Senhor perdoou ele. Falou, ó, você está perdoado dessa dívida. Aí ele saiu dali. E encontrou um que devia uma merrequinha para ele. Ele garra o camarada, você tem que me pagar. Aí o cara pede misericórdia para ele. Não, tu tem que pagar. Chamou os guardas e lançaram aquele homem na prisão. Só que foram contar para o Senhor. Senhor, aquele camarada que o Senhor perdoou, aquela dívida impagável que ele não podia pagar, ele encontrou um que devia uma merrequinha para ele e ele não perdoou. Traz ele aqui. Traz ele aqui. Coloca esse homem na prisão. E ele só vai sair de lá quando ele pagar o último ceitil. Olha bem, irmãos, para pensar. Deus, Ele nos perdoou de uma dívida impagável. Nós estávamos perdidos, não tinha solução para nós. Aí Deus envia Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nos perdoou. Nos perdoou. Aí um irmãozinho aqui olha para você ou fala uma palavrinha que você não gostou e você fica de cara feia para o irmão a vida toda. E coisas pequenas, banais, você tem que exercitar isso. Tu vê que aquilo que às vezes aconteceu, uma coisa, o irmão passou por você e não falou, nem viu. Mas, não falou comigo. Deve estar com algum problema. Não falou comigo. Será que está com alguma coisa contra mim? E fica com raiva. Pelo amor de Deus, irmãos. Fica difícil. Eu, Ezequias, eu penso assim, o meu modo de pensar. Se um irmão passou por mim na rua e não me cumprimentou, na minha cabeça funciona assim, ele não me viu. Ele não me viu, porque se ele tivesse me visto, me conhecendo, ele iria me cumprimentar. Eu não quero pensar que ele está com raiva de mim, ou que ele fez aquilo de propósito, porque eu tenho a mente de Cristo, então eu não vou pensar, tá vendo? Está com raiva de mim. Aí o inimigo já começa a botar a sementinha do capeta dentro da tua cabeça, para tu pensar besteira. Aí vai alimentando, daqui a pouco está com ódio do irmão. E não é nada daquilo. O pastor Marco me contou uma vez que ele saía sempre, às vezes alguém chamava ele passava pelo corredor da igreja. Aí teve um irmão que ficou chateado porque ele passou pelo corredor, aí ele bateu na mão de um irmãozinho assim e não falou com o outro ficou com raiva. Pode, para nós, que estamos na igreja há 500 anos. Então o princípio do perdão é um princípio muito importante, porque é você, é eu, somos nós que vamos ser abençoados. Então, irmão, pode acreditar no que eu estou te falando. Todos os dias, Deus vai testar você num princípio desse que eu falei aqui. No da oração, no dar, no plantar, no amor. Amém? Vocês entenderam? Sabe por que hoje eu vim com uma perspectiva para cá? Sabe qual foi a minha perspectiva? A minha perspectiva foi o seguinte, Deus me deu essa palavra. A minha
perspectiva é que os irmãos entendam o que eu falei e coloquem em prática. E que alguém um dia venha subir nesse púlpito e dizer assim: irmão Ezequias, aquela palavra que o irmão trouxe naquele dia, eu entendi e comecei a pensar naquilo. É isso que é a minha perspectiva. Amém, irmãos? Então fica com essa palavra em nome de Jesus. Amém.